Graça e paz, irmãos, tudo bem? Nós estamos aí em mais uma aula da Escola Bíblica hoje. Hoje eu estou aí com alguns professores diferentes da aula passada, né? O Diego Garbim, o Ricardo Matias e o Rodrigo Rotirotti aí estão nos acompanhando na aula de hoje. Como na aula passada eu tinha comentado, o tema hoje nosso vai ser o Pentateuco e a gente vai começar com uma oração. Aproveitar que o Diego está aqui com a gente hoje. Diego, você pode orar para a gente, por favor? Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado por mais esta rica oportunidade, a qual a tua igreja se encontra neste momento, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Senhor, direcione o professor Alex, mediante a luz do teu Espírito, para que possa, Senhor, esclarecer o ímpeto do coração de cada um, Pai. O que o Senhor tem a direcionar a respeito desta aula tão importante para a vida do cristão, que é o Pentateuco. Te louvamos e te agradecemos neste momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, para a gente poder começar, acho que vale um esclarecimento. Até então nós estávamos falando bastante sobre Bíblia. Para os alunos que já estavam nas aulas presenciais da Escola Bíblica, acho que acompanharam aí diversas aulas do Ricardo e de outros professores que falaram sobre o próprio Rotirotti, alguns fundamentos da Bíblia, a Palavra de Deus. E aí a gente veio aí nas últimas aulas gravadas falando um pouco ainda sobre a Bíblia como a bússola do cristão, a Bíblia na sua característica, na sua essência. E agora a gente vai começar, quem perdeu as outras aulas, não se preocupe, essa aula aqui, por mais que você esteja assistindo hoje, você vai conseguir entender tranquilamente, mas essa aula ela vai começar a se aprofundar sobre a Bíblia mesmo. Então, agora a gente não vai falar mais sobre a essência da Bíblia, sobre os conceitos da Bíblia ou terminologias da Bíblia, mas a gente vai começar a se aprofundar na Bíblia. Só para quem talvez aí não está no contexto nosso, a Bíblia é dividida em duas partes. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo Testamento, né? Nós chamamos aí de dois testamentos. E o Antigo Testamento, que é o foco que a gente vai conversar aqui, ele é dividido, né? Nós temos o Pentateuco, nós temos os históricos, nós temos os poéticos e os proféticos. Então, agora, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o Pentateuco, que é o começo dessa estrutura do Antigo Testamento, tá ok? Bom, o Pentateuco, como a palavra já diz aí, né? Ele vem de uma palavra grega. Eu não vou entrar no dialeto grego. Depois o Rotirotti, se quiser, ele pode utilizar um pouco já do grego dele. Mas vem do grego pente, que é 5, né? A gente está acostumado aí, o Brasil já foi pentacampeão, 5 vezes campeão, né? Vem dessa mesma expressão penta, pente, 5. E teucos, né? Ou teuchos. Depois ele vai falar aí no grego do Rotirotti, que é estojo para os rolos de papiros, tá? Então, obviamente, esses escritos são muito antigos, a gente vai ver aí ao longo da aula. Até ali, a gente já comenta que são os 5 primeiros livros da Bíblia que nós sabemos que foram escritos por Moisés. E, obviamente, na época de Moisés, a gente não tinha folha de sulfite, não tinha impressora, não tinha máquina de datilografia, mas a escrita ali era feita em rolos de papiros, tá? Então, por isso até da terminologia Pentateuco. Esses rolos, eles eram aí, pela história que a gente sabe, eram rolos de cerca de 9 metros de comprimento, e acredita-se aí que eles deram conta das escritas de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 livros que compõem o Pentateuco, tá? O Pentateuco também é conhecido, se você estiver lendo o Antigo Testamento, você vai perceber que existem algumas expressões, né? A expressão lei, a expressão Torá, a expressão o livro da lei de Moisés, ou só o livro da lei, ou o livro da lei de Deus, tá? Eu trouxe aqui alguns textos para a gente dar uma olhada. Eu vou pedir para o Ricardo agora, se puder abrir em Josué, capítulo 1, versículo 7. Amém. Josué 1,7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedidos por onde quer que andares. Esse é um livro que a gente vai se aprofundar na aula que vem, que vai falar um pouquinho sobre os históricos, né? Josué é o sucessor de Moisés, e quando ele assume a liderança do povo de Israel, naquele momento ele resgata a lei, né? Ele fala sobre a importância da lei,
sobre a importância do povo de Israel que está para entrar no processo aí da transição para a Terra Prometida, a importância da lei. E aí, quando está falando da lei, na verdade está falando desses escritos do Pentateuco, tá bom? Se o Rotirote estiver em Josué, vamos dar uma lida no capítulo 8, versículo 31. Acho que a gente pode ler só mais esse aí para a gente poder prosseguir. Amém. O Josué 8:31 está escrito assim, ó. Conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado aos filhos de Israel, ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da Torá, lei de Moisés, um altar de pedras brutas não lavradas, nas quais não se usou ferramenta alguma de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Isso aí, tá? Então, reforçando aí, né? Usou o termo Torá, usou o livro da lei de Moisés. Vai ser muito comum o livro da lei de Deus, vai ser comum também o livro da lei do Senhor. Em outros textos, como em Crônicas, nós encontramos muito essa expressão, tá? Então, só para contextualizar que o Pentateuco vai ser possui um conteúdo, tem uma importância muito grande na Bíblia. Depois a gente vai ver que até o Novo Testamento cita muito, né? Tem várias citações sobre o que está acontecendo aí no Antigo Testamento, principalmente lá em Hebreus. Quem gosta, como eu, de Hebreus 11, que é onde fala ali dos heróis da fé, né? Ali vai falar muito sobre algumas situações, algumas histórias, alguns casos descritos na história do Pentateuco, tá bom? Se algum professor quiser comentar alguma coisa adicional aqui, fiquem à vontade. Acho que é válido só a gente fazer uma menção rápida, Alex, da influência da Bíblia como um todo na sociedade. Por quê? Você mencionou ali, né, o Pentateuco, né, o nome Pentateuco, 5 livros, que na verdade significa 5 livros. Só que a tradição cristã e a própria história da Bíblia, hoje quando a gente fala Pentateuco, a gente faz referência aos 5 livros do Antigo Testamento. O mesmo acontece com a Bíblia, né, que vem lá do Biblos, que na verdade, historicamente, é um conjunto de livros. Só que a Bíblia é um livro tão tradicional e tão histórico, tem um peso tão grande, que quando a gente fala de Bíblia, a gente vai lembrar o quê? Da Bíblia Sagrada, que é as Escrituras. Exato. E você não vai arriscar um grego para nós aqui? Não, mas aí o termo aqui é Pentateuco, é isso mesmo, não tem muito o que... Então tá bom, brincadeira. Pode ficar tranquilo, tá? Bom, pessoal, aqui eu procurei fazer para vocês uma tabelinha, tá? Um resumão sobre os livros do Pentateuco, né? Como eu disse para vocês, aqui estão listados os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. No caso de Gênesis, o nome grego dado a Gênesis tem a ver com a questão da origem, como todos sabem, e se não sabem, a gente vai aproveitar a aula aqui para definir para vocês. Gênesis é o livro das origens. Então, Gênesis é o livro da origem de todas as coisas, da origem do mundo, da criação dos seres, né? Tanto os seres vivos quanto aqueles seres da biologia aí, que são as plantas e tantas outras coisas aí minúsculas da biologia. Gênesis é o começo, que a Bíblia diz, dos homens que têm ali as habilidades, né? Os artífices. Gênesis é onde nós vamos começar ali a origem do homem, a organização do homem, a evolução do homem como civilização, como sociedade, como grupo, a ida do homem do campo para o homem na cidade, né? Gênesis é onde acontece a fundação das primeiras cidades. A gente tem ali o caso de Babel como exemplo. É a transição de um povo que começa em grandes famílias, no patriarcado, e que depois estruturam ali o povo de Israel, mas já haviam outros povos estruturados naquela época. Gênesis é o princípio do pecado, Gênesis é onde Deus vai falar pela primeira vez sobre a salvação. Então, o termo grego vai levar essa linha de chamar de Gênesis, quer dizer origem, tá? No hebraico, a palavra é Bereshit, né? Que quer dizer no princípio. Então, vocês vão perceber ao longo desse resumão aqui, essa tabela, que basicamente a coluna do hebraico, o hebraico ele é bem mais simples que o grego, né? O hebraico ele praticamente pega as primeiras palavras de cada um desses livros e dá o nome do livro. Então, é muito menos criativo, né? Os gregos eram mais criativos do que os hebreus.
Então, basicamente, no hebraico é o primeiro trecho ali, né, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E, em resumo, quando a gente fala da importância de Gênesis, Gênesis vai trazer ou vai falar um pouco sobre essa característica da soberania de Deus de criar todas as coisas. Ao longo dessa aula aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, então não vou entrar em tantos detalhes, tá? O Êxodo vai ser um livro, a palavra Êxodo quer dizer saída, né? E é um livro que vai falar um pouquinho sobre essa transição do povo de Israel que sai do Egito em direção à Terra Prometida, tá? No hebraico chama Ui Eli Shemot, que são esses os nomes, e o objetivo de Êxodo é mostrar um pouquinho do poder de Deus, com o objetivo de julgar a nação ali do Egito, né, com a questão da idolatria, a questão do pecado, e também mostrar a remissão de Deus em relação ao seu povo, o cumprimento da promessa de que o povo ficaria naquele período escravizado, mas que teria ali o libertador e poderiam sair daquela condição em direção à terra prometida. Tá? Depois nós temos Levíticos, a palavra Leviticon quer dizer sacerdócio, né? A palavra Levíticos quer dizer sacerdócio. É um livro que fala muito sobre a santidade e como Deus nos ajuda a prover essa santidade nas nossas vidas. No hebraico, eu não sei dizer essa palavra, mas quer dizer chamou o Senhor, também tem a ver aí com a introdução do livro. Números, no grego, basicamente é o objetivo do livro. Se você tentar ler Números, você vai perceber que é um livro que fala de muitos censos, né? Ou seja, a contagem do povo de Israel. Por isso, no grego é a palavra aritimoi. E no hebraico, ela vem dessas duas palavras aqui, quer dizer, falou o Senhor ou no deserto, né? Números vai ser um livro que Deus vai tratar muito essa questão da sua bondade, mas também da sua severidade com a disciplina do povo de Israel, né? Vai ser o livro ali que tem a história da serpente, a serpente de bronze no deserto. Isso vai acontecer no contexto aqui do livro e que vai trazer um pouco dessa severidade, desse direcionamento de Deus. E por último, Deuteronômio muito conhecido pelo pessoal como a segunda lei, ou a repetição das leis que Deus vai dar lá em cima em Levíticos para o povo de Israel. Então, é um livro que muita gente às vezes acaba fugindo, assim como foge. Esse trio aqui é o trio Parada Dura do Pentateuco, né? A gente começa lendo Gênesis super feliz, porque descobre a criação de todas as coisas. Lê Êxodo, que é um livro cheio de ação e histórias que a gente já conhece. E aí, quando chega em Levíticos, Números, Deuteronômio, é aqueles livros que a gente começa a pular alguns trechos, né? Porque são livros um pouco mais complicados. Levíticos, principalmente, vai trazer muito da questão de rituais do povo de Israel, né? Números vai falar muito dessa questão da contagem, do censo, das famílias, e Deuteronômio vai resgatar a questão da lei, o que pode gerar, às vezes, um certo desprezo do pessoal, uma certa aversão do pessoal em continuar a leitura, tá? E aí, no caso de Deuteronômio, Deus vai falar um pouquinho sobre a fidelidade dele. É um livro de transição, né? O povo de Israel fica ali no deserto durante um certo tempo, andando em volta, e quando acontece a história, né, o enredo de Deuteronômio, já é os últimos passos em direção à transição da liderança de Moisés para Josué e também da transição do povo desse momento aí de deserto para tão esperada Terra Prometida. Tá? Se alguém quiser comentar alguma coisa, que a gente não teve nenhum texto bíblico, né? Posso comentar, Alex? Claro, claro. Então tá, joia. É o seguinte, a gente passou recentemente pela leitura bíblica da igreja pelo livro de Levítico. E me chamou muita atenção exatamente o que você falou, que é um livro que é onde começa a ficar maçante, mas você vê, pelo menos eu tive essa impressão, o cuidado de Deus. Ele é um livro rico em detalhes. A partir de então, você vê o Deus, ele orienta o povo nos utensílios que era usado no templo, até então no tabernáculo, né, corrigindo, é minucioso em detalhes. Então, você vê que até hoje o povo judeu, ele traz essa riqueza em detalhes desse Pentateuco, né? Deus, a partir de Levítico, Gênesis é maravilhoso, como você falou, Êxodo é a esplendor da glória do Senhor realmente, mas a partir de Levítico ele mostra o quê? Um Deus que é um Deus muito organizado, é um Deus que é um Deus muito certinho, e ele exige isso do povo, né? A questão da expiação, do pecado, o que deve fazer, o que não deve ser feito.
E é muito interessante. A partir de então, você faz uma leitura de Levítico exatamente com aquilo, você pode espelhar o povo judeu hoje, né? Você vê que eles seguem muito à risca exatamente a questão de Levítico para frente aí, na quesito, a regrinha mesmo, né? Aquilo que Deus impôs mesmo como norma, como regra, como guia de fé para eles, né? Com certeza. Alguém ia comentar alguma coisa? Acho que não, né? Até para complementar o que o Diego Garbim comentou, o Pentateuco ele vai ser o alicerce de praticamente a Bíblia toda, né? Então, tem até uma curiosidade, Jesus aparece para chuchu no Pentateuco, né? Então, se você fizer um estudo bem detalhado, bem focado, você vai encontrar Jesus em diversas personalidades, né? Existe um conceito de figura de linguagem que a gente usa na hermenêutica, que é a ferramenta para interpretação da Bíblia, que é a tipologia. Então, Jesus ele está representado por vários tipos de Cristo. A gente vai falar um pouquinho disso na aula de hoje, mas essa base do Pentateuco é muito forte, né? A base da religião judaica é muito bem estruturada, como o próprio Rothrock falou, né? O Torá, que a gente comentou no slide anterior, ele é uma base muito sólida pro judaísmo e que, obviamente, também trilhou o caminho aí para o cristianismo, né? Então, a gente tem toda essa... No cristianismo, a gente tem essa base muito sólida que vem da religião judaica, que inclusive foi da onde Jesus também surgiu, né? Bom, a autoria que nós acreditamos é a autoria de Moisés. Essa é uma autoria tradicional, ou seja, a tradição diz sobre Moisés, a própria tradição judaica, a própria tradição hebraica, né, fala da autoria do Pentateuco por parte de Moisés, e o judaísmo, a religião judaica, também considera a autoria do Pentateuco de Moisés. Tem uma separação aí, eu sempre gosto de falar muito na aula, né? Hebreu e judeu, a gente tem que tomar cuidado com esses termos, né? O hebreu, ele veio primeiro, né? Os hebreus são o povo que surgiu lá do pai Abraão e veio se formando, então, e os judeus, como religião, os hebreus foram formando o povo de Israel, né? A gente fala que hebreu é povo, Israel é nação, é nacionalidade, né? E o judaísmo é a religião, tá? A religião judaica, ela é uma religião muito nova. O povo hebreu é um povo mais antigo do que a própria religião judaica, tá? E, obviamente, a religião judaica, até para curiosidade, ela é muito mais antiga que o islamismo. Então, às vezes, a gente estuda o Gênesis, a gente vê lá, né, a separação do judaísmo, vamos dizer, dos israelitas, com os islamitas, né, que aí são os filhos ali tem Isaac, tem Ismael, né, tem essa separação na Bíblia, mas é bom a gente entender essas terminologias aqui. Então, a tradição hebraica reforça o papel de Moisés e a religião judaica também reforça. Então, a gente tem a tradição e a religião das mais antigas reforçando aí o papel de Moisés. Em 1671, o famoso aí, né, Baruch Spinoza, ele veio com uma abordagem de tentar quebrar esse conceito, né? Ele veio com uma crítica muito forte, dizendo que não poderia ser Moisés por uma questão textual e linguística, ou seja, que não havia coesão nos textos do Pentateuco, e principalmente ele vem com uma crítica dizendo, por Moisés ser de uma civilização muito antiga, que a escrita também não existia naquela época, então não poderia ser Moisés o autor. Bom, tem alguns equívocos aí desse cara, né? Um dos equívocos é a própria confirmação da Bíblia. Então, se a gente for olhar a Bíblia com bastante cuidado, como a gente já vai ver daqui a pouco, nós vamos ver que o Antigo e o Novo Testamento, eles confirmam essa veracidade da escritura de Moisés. E também tem uma questão muito forte, né? Nós estamos falando que Moisés ele é contemporâneo lá do Egito Antigo. E lá nós já sabemos que a escrita já existia. E até um pouco antes do período de Moisés, já havia outros tipos de escrita, né? Tem um código muito famoso, que é o Código de Hammurabi, né? Que é um código também que tem uma série de leis, uma série de boas práticas, até muito parecidas com as leis que a Bíblia tem, e que confirmam que a escrita já existia. Obviamente não era uma escrita como a que nós temos hoje, mas que ela já veio ao longo do tempo, aí, de alguma forma, se aperfeiçoando. Então, nós acreditamos, e a ideia aqui é reforçar esse conceito, que a autoria do Pentateuco ela é própria de Moisés mesmo. Claro, né, eu tenho uma observação aqui, se você estiver lendo o final de Deuteronômio, que diz que Moisés subiu no Monte Nebo
e aí ele morreu, e a escrita continua de Deuteronômio, já dá para esperar que o final de Deuteronômio não foi Moisés que escreveu, mas Josué, que ficou lá embaixo com o BO na mão, né? Então eu imagino que o final de Deuteronômio e a transição para Josué tenham sido escritas ali de Josué, tá? Mas essa parte de Moisés aí é uma parte muito forte, tá bom? A gente podia dar uma lida em João, capítulo 1, versículo 17. Acho que quem não leu, Beleza, vamos lá então, Diego, por favor. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então tá aí, né? O Novo Testamento, a escrita do próprio João, que tinha uma proximidade muito grande de Jesus e que escreveu o Evangelho de João inspirado, reforçando que a lei tinha sido escrita por Moisés, né? Vamos dar uma lida no capítulo 5, versículo 45 a 47. Pode ser o Rotirote aí que estava folheando a Bíblia. João 5, 45 a 47. Está escrito assim, ó. Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. Todavia, se de fato cresceis em Moisés, de igual modo haveríeis de crer em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas, se não credes em seus escritos, como crereis em minhas palavras? Rapaz do céu, o próprio Jesus, né? Citando aí a personalidade, a pessoa de Moisés, a escrita de Moisés, atribuindo essa autoridade a Moisés, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, tá? Quer comentar alguma coisa, Rotirote? Pode comentar aí. Eu quero comentar, infelizmente eu sou muito ruim de endereço, eu não vou saber falar agora de cabeça onde está, mas sobre a questão da base textual e linguística, existem alguns pontos no Pentateuco em que a narrativa ali, mosaica, faz referência de alguns locais que são posteriores a Moisés. Então, os teólogos liberais e os críticos aí literários aí modernos, eles podem falar, poxa, mas como que isso aconteceu? Não foi Moisés que escreveu. Mas isso é completamente explicável, isso é completamente coerente no seguinte aspecto. É claro que os livros eles eram copiados, e ao passar ao longo dos anos, ao longo dos séculos, é óbvio que esses livros eles passaram por uma espécie de revisão editorial. Então, para o povo mais à frente poder entender aquela localização, eles usavam os nomes mais modernos. Então, isso trata-se do quê? De revisões literárias por conta da evolução do tempo. Claro. Até tem uma questão, né? Nós mesmos, quando damos aula da Bíblia, a gente vai falar um pouquinho de mapa aqui, é natural da gente falar, essa cidade aqui hoje é onde fica o Irã, o Iraque, Israel, o Egito, porque há uma necessidade de a gente fazer uma ponte de conhecimento, né? Então, na aula a gente não está pervertendo a palavra de Deus, nós só estamos contextualizando com o que a modernidade faz, porque não faz sentido eu chegar hoje para uma criança ou para um adolescente ou um jovem com o mapa mundi aberto e falar assim, ó, é aqui que ficava a Babilônia, né? Tipo, a Babilônia, obviamente, para quem está no mundo moderno hoje, não tem a relevância que tinha no Antigo Testamento como sociedade, civilização. Então, nem todo mundo vai estar ali, como eu falo hoje, Estados Unidos ou China aí com o coronavírus, né? Todo mundo sabe onde está a China e os Estados Unidos hoje. Então, é uma questão de contextualizar e muito boa observação, tá? Bom, gosto muito desse personagem, né? Eu gosto muito da história de Moisés, eu gosto muito do enredo de Moisés. Eu gosto muito do fato de Moisés ter sido uma pessoa extremamente limitada. Quem começa a história de Moisés no Egito vê que Moisés é de uma família simples, uma família hebreia muito normal ali, né? Muito pobre, e vê que Moisés tinha limitações, né? Moisés era gago. Alguns acreditam aí que ele tinha timidez, dificuldade de falar. Tanto é que quando o Senhor chama ele, ele pede uma muleta, né? Para a obra que ele tem que desempenhar, que é Arão, o irmão dele. Então, é muito legal ver um personagem assim que começa, um homem, né, que começa a sua história com tanta simplicidade e limitação e vai se tornar depois um dos homens mais eruditos da sua antiguidade, né? Um dos homens mais respeitados. Quando a gente fala de Moisés no meio dos hebreus, dos judeus, dos israelitas, Moisés é uma figura que tem grande respeito, né?
Claro que a questão da erudição dele tem tudo a ver com a formação egípcia, né? A gente não pode negar que ele teve acesso a uma das civilizações aí mais avançadas da sua época, da escrita, da cultura, da religião. E ele, eu acho também que se destaca porque ele foi um dos homens que mais assumiu papéis no seu tempo, né? Então você vê que Moisés assumiu o papel de rei, porque basicamente governou um povo tão grande, né, na saída do Egito e na condução do deserto. Ele foi um sacerdote, porque ele fazia a ponte entre Deus e os homens, né, essa comunicação da vontade de Deus. Ele foi um comandante de guerra, né? Em várias passagens aí a gente vê o povo de Israel assumindo algumas posturas, até aquele texto lá de, né, Moisés erguendo as mãos e Arão e Hur segurando o braço e o povo lá embaixo guerreando e Deus dando a vitória, né? Ele foi um juiz e legislador. A Bíblia conta ali trechos no deserto de Moisés tendo que julgar o povo e não dando conta e tendo que eleger outros homens abaixo dele para poder ali, de alguma forma, fazer juízo entre as decisões do povo. Foi escritor e foi profeta, né? Porque muito do que Deus queria anunciar para o povo, e principalmente no conceito de profeta, a gente tem um conceito de profeta hoje em dia errado, que é o conceito do profeta vidente, né? Mas Moisés, ele era o profeta raiz, era o profeta da exortação, né? Era o profeta que trazia para o povo a questão da restauração, do arrependimento, e Moisés também utilizou muito dessa característica, entre outras tantas. E isso faz, para mim, ele ser um dos homens aí muito interessantes de se estudar e poder tirar bastante aprendizado, tá? Moisés escreveu sob a direção de Deus, isso nós cremos. Nas aulas anteriores a gente falou sobre a questão da palavra de Deus ser a inspiração de Deus na vida desses homens, e Moisés também teve. E o mais importante, né? Eu acho que a grande lição que a gente aprende com boa parte dos personagens da Bíblia é a questão de assumir o encargo da missão, né? Moisés assumiu o encargo de ir até o faraó, pedir para que o faraó deixasse o povo de Deus ir e conseguir conduzir o povo. Não vou mentir que eu fico muito triste quando eu chego em Deuteronômio. Não vou mentir que várias vezes eu questionei ao Senhor por injustiça, né? Porque se você lê a história toda de Moisés, você vê que é uma história de abnegação, uma história de alguém que abriu mão da própria vida para servir e conduzir um povo, e no final, por uma falha, né, um pecado, ele abriu mão aí de entrar na Terra Prometida, mas depois Jesus vai resolver esse impasse, né, lá no Novo Testamento, mas deixa isso para quando a gente chegar no Novo Testamento, tá bom? Se alguém quiser comentar alguma coisa sobre Moisés aí, fica à vontade. Então, rapidinho, Alex, só comentar que, igual você falou, né, é legal a gente estudar a história de Moisés e tal, e quanto Deus é maravilhoso e Deus é perfeito, né? A gente sabe que na história de Moisés, quando ele era um bebê, a mãe dele, né, deixou ele lá no rio lá para a filha de Faraó, para que ele se achegasse à filha de Faraó, e depois, né, a gente vê que tudo isso já era a preparação de Deus para o propósito da vida dele, né? Que ele cresceu lá entre os egípcios, que era a sociedade mais avançada da época e tal. Para quê? Porque Deus já estava preparando ele para a grande missão e propósito da vida dele, que era conduzir o povo dele até a Terra Prometida, né? Então isso é maravilhoso e fala com a gente até hoje, né? Muitas coisas acontecem em nossas vidas que a gente não tem ideia, mas que depois a gente vai ver que tudo era propósito de Deus, para que o plano de Deus se cumprisse em nossa vida, né? É verdade. O teu comentário me fez lembrar de duas coisas aqui, né? A primeira é da especialidade de Deus de pegar as pessoas mais limitadas, com mais dificuldade e manifestar nelas a sua glória, né? Deus tem essa característica aí muito forte. E a questão do chamado que nós temos de servir, né? Então, ele chama essas pessoas e traz essas pessoas para servir. E isso é algo muito, um privilégio muito maravilhoso de poder fazer parte de tudo isso. E Deus está na condução da história, né? Da nossa história, esteve da história desses homens, e eu acho que isso é muito legal. Bom, vamos seguir aqui. Só uma questão de cronologia, eu achei essa imagem, achei bem legal, tá? Para a gente falar de tempo. Obviamente a gente não sabe quando Deus criou todas as coisas, né? Principalmente porque nós cremos num Deus que é atemporal. Então, Deus existe antes do tempo. Essa é uma história para uma outra aula que a gente pode depois se aprofundar também.
E aí nós temos a criação de Adão e Eva no Jardim do Éden, também uma questão aqui praticamente difícil de datar, né? As histórias aí da queda, do dilúvio de Babel, são histórias que estão aqui dentro do Pentateuco. E aí as histórias, sim, de Abraão, Isaac e Jacó. Aqui a gente já consegue mais ter uma ideia do tempo, né? Abraão aqui, ele data cerca de 2165 a 1990. Lembrando que antes de Jesus, o tempo é assim, né? Ele começa maior e ele vai diminuindo até o ponto zero, tá? Então, Abraão aí é o cara que está na distância maior do tempo, que a gente consegue datar na história. A gente consegue entender isso porque o povo hebreu está ali bem posicionado na história. Então, quem gosta de estudar história vai encontrar nos livros de história o povo hebreu com alguns povos ao redor ali, que são povos mais primitivos da história, tá? Abraão, obviamente, vai gerar Isaac e Ismael, né? E vão separar aí as características dos povos. Isaac vai ter Jacó e Esaú, que a gente já sabe aí da história, e Jacó vai ter os seus 12 filhos, entre eles José, né? José vai para o Egito, e no Egito a gente tem aí o enredo da história de Moisés. No Pentateuco, por Moisés ser o escritor, obviamente, a gente vai enxergar aí dos 5 livros, 4 deles são basicamente a história toda desse período de tempo aqui que a gente está falando, né? 1525 a 1405, tá? Que é o período do êxodo, da lei, da terra prometida, e aí seguindo para os juízes, que vão ser um pouquinho aí do conteúdo da aula que vem, tá? Então, quando a gente está falando de Gênesis, a gente está falando desse bloco maior aqui, e quando a gente fala aí de Êxodo até Deuteronômio, a gente está falando desse período aqui, Moisés até Josué, tá bom? Só para ter uma ideia aí de tempo, eu gosto de colocar esse tipo de coisa para a gente se localizar, né? É como se fosse assim, a distância de tempo que nós estamos de Jesus é mais ou menos a distância de tempo que Jesus estava de Abraão. E aí, de Abraão para trás, você vai ter que usar um pouco de matemática aí dos homens que viveram por muito tempo para tentar ter pelo menos uma ideia para chegar até Adão e Eva. E talvez em Adão e Eva vai ficar bem difícil datar por uma questão de tempo mesmo, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa complementar aqui? Tá tranquilo. Bom, como a gente está falando, para a gente poder avançar aí, que tem alguns slides, o Pentateuco ele tem uma importância histórica, tá, pessoal? Como eu disse, o Pentateuco cita sobre várias civilizações, ele cita sobre os egípcios, e isso é uma coisa muito relevante. O Pentateuco ele também vai trazer ali uma série de ligações arqueológicas. Então a gente está falando ali de um período de faraós que existiram, faraós que são confirmados pela história, pela arqueologia e pela datação da história de Moisés. O Pentateuco também vai trazer muito sobre a centralização em Jesus, e a gente vai detalhar isso mais para o final. Ele vai catalogar alguns eventos muito importantes. Esse período primitivo, patriarcal, é uma parte muito importante do Pentateuco a ser estudada. A questão também da formação do povo de Israel, ela é histórica, né? Israel até hoje, no mundo moderno, ele tem um papel, uma posição e uma relevância política muito grande. Isso é uma coisa até assim controversa às vezes, porque é um país tão pequeno, com diversas limitações, diversos problemas, mas é um país tão relevante ainda na história contemporânea. Então, dá para ver que Deus tem um apreço, um amor muito grande por essa nação, e eu acredito que isso é fruto dessa questão histórica também e da constituição da nação em si, né? Como eu disse, tudo começa com uma família patriarcal, dominada ali por um pai forte, né? Um pai grande, poderoso, e que vai depois estruturar um povo e vai formar a nação de Israel. A gente pode ver depois ao longo da história que houveram intervenções como a dos alemães para eliminar o povo judeu, né? Para extinguir Israel, mas depois houve toda uma movimentação da ONU para reformar o Estado de Israel, e hoje nós temos ali o Israel tão bem estabelecido e organizado como é hoje, tá? E a gente tem aí as descobertas arqueológicas, né? Então, as escritas aí cuneiformes, depois quem tiver curiosidade, procura um pouco mais sobre isso na internet. Tem muita riqueza sobre esse tipo de escrita, que era uma escrita em argila, né, babilônica, que é bem antes até do próprio Moisés, e que ilustram aí questões como criação e dilúvio. Tem uma coisa que a gente ouve muito nas aulas de geografia bíblica e história bíblica, que é o seguinte:
Às vezes as pessoas falam, e é muito comum elas falarem, mas isso que está escrito aí no Pentateuco, tal civilização também tinha isso. Lá nos textos de Hammurabi também tinha isso. Será que um não ficou copiando do outro? A gente tem que pensar que Deus, na sua grandiosidade, ele sempre falou com os homens, né? E existe uma máxima aí que Deus sempre preservou a existência do homem e a vivência do homem. Então, esse senso de moralidade, ele não era só exclusivo de Israel. Claro que Deus trabalhou e passou esse conceito através da lei, mas Deus também trabalhou com outros povos para que esse fosse um senso contemporâneo. Como hoje nós temos outros sensos que são assim entre várias civilizações semelhantes por uma questão do tempo, daquele momento e até da preservação que o Espírito Santo faz na questão nossa como humanidade, tá? E documentos que a gente sabe aí que são verídicos sobre a saída do Egito, sobre a própria peregrinação no deserto. Quem tiver curiosidade, aqui em Barueri, próximo de Jundiaí, a gente tem um museu, né, com alguns materiais, alguns documentos que nos ajudam a entender um pouco esse cenário também, tá bom? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa aqui, hoje está bem técnica a aula, né? Alex, eu acho que vale a pena... Pode falar, Diego. Pode, não, sem problema. Não sei se o Roth até ia citar, mas algumas aulas atrás o Roth ainda até citou a questão da arqueologia, que no seminário, quando a gente teve a matéria de arqueologia bíblica, é interessante que a arqueologia, ela realmente prova a história da Bíblia, né? E muitos arqueólogos não crentes na Bíblia, ateus, eles acompanham a Bíblia na mão, para falar, não, realmente nesse lugar, de acordo com a Bíblia, aconteceu de acordo com essa datação, etc. e tal. Então é interessante isso, né? A questão da arqueologia, eu lembro no seminário, o professor Meireles, ele expunha de uma forma bem... que a arqueologia realmente ela mostra, ela prova que tudo isso aconteceu. A Bíblia, ela é verdade mesmo, não tem para onde correr. Exatamente. Pode comentar, Rotirati. Eu ia chamar a atenção com relação a relatos da criação, né? É bem verdade que vários povos narrou a criação do mundo, só que a Bíblia é um livro diferente, porque é o único livro que vai falar de um Deus que chama à existência aquilo que não existe. A gente vai ver a narrativa da mitologia egípcia, que vai trazer uma concepção da criação do mundo muito parecida com a concepção dos gregos, né? Um Deus que entra em relação com outro Deus de sexo diferente, e a partir daquilo ali começa a surgir tudo. Algumas mitologias do mundo antigo que até remete um pouco antes dos egípcios também vai trazer essa concepção, mas a Bíblia é o único livro que vai narrar a criação de forma diferente, onde um Deus chama à existência aquilo que não existe e vai apresentar um plano de redenção para o ser humano. Então, vale a gente ressaltar essa peculiaridade da Bíblia, né? É isso mesmo. A Bíblia ela é cosmológica, né? Ou seja, ela define a existência das coisas, do universo, nessa autoridade divina que Deus tem. E realmente, né? Quantas civilizações, quanta mitologia foi descartada ao longo do tempo e a história bíblica se mantém firme, né? Na sua coesão, na sua realidade. Isso é muito legal, com certeza. Bom, um mapinha aqui básico, só para a gente relembrar, né? Então, a história, basicamente, do Pentateuco, ela está acontecendo aqui. Aqui, basicamente, é um pouquinho da África, né? Do Egito aqui, tá? A gente sabe que aqui é o Egito pelo famoso Rio Nilo, o rio que existe, inclusive, até hoje, tá? A gente sabe muito sobre essa questão aqui também do Rio Tigre e Eufrates. São rios citados, inclusive, em Gênesis, sobre rios ali que estão na região do Jardim do Éden. Ninguém sabe onde está o Jardim do Éden aqui, né? Mas essa é a região. Aqui fica o famoso Ur dos Caldeus, possível cidade aí de origem de Abraão. Tem uma discussão aqui de Ur dos Caldeus, não vou entrar nesse detalhe para a gente não gastar muito tempo aqui, tá? Mas o que está acontecendo aqui é o Egito, que é o continente africano, basicamente aqui o Oriente Médio, a gente tem Israel aqui, né? Até tem Jerusalém que mantém no mesmo lugar, o Mar Mediterrâneo que se mantém no mesmo lugar, tá? E a gente chama isso aqui de crescente fértil por uma coisa muito óbvia, né?
aqui é uma região com muitos rios. E como a gente está falando de civilizações muito primitivas, obviamente elas tendiam a existir muito perto dos rios, até porque os rios eram uma fonte aí da alimentação, tanto do próprio rio, quanto da vegetação ao redor que estava sendo banhada, né, ou irrigada por esses rios, tá? Então, tudo está acontecendo muito nesse cenário. A origem do homem começa por aqui, desde a criação de Adão e Eva, desde o chamado dos patriarcas. Nós vamos ver na história de Gênesis a migração dos patriarcas, que aí até depois eu volto aqui se vocês quiserem comentar alguma coisa, mas a migração aí, né, de Abraão basicamente saindo de Ur, seguindo aí para Harã e depois descendo para o Egito. Quem estuda Gênesis vê aquelas histórias de Abraão e de Isaac indo para o Egito e mentindo que as esposas eram irmãs para os reis egípcios, né? Então, já desde Abraão, já desde a antiguidade da história hebraica, o Egito já estava ali muito bem posicionado, e isso vai acontecer ali no enredo da história de Moisés também, tá? Não sei se alguém quer comentar alguma coisa sobre esses dois slides, fiquem à vontade, tá? Tá tranquilo? Vou seguir o barco. E aí a história que é o pano de fundo, né? A história de Moisés saindo aí de Ramsés, né? Da região aqui de Gósen, e aí seguindo em direção ao Monte Sinai, ao deserto do Sinai, a península do Sinai, que é onde basicamente Israel vai passar muito tempo nessa região, e depois seguindo aí em direção a Cades Barneia, e aí subindo até Jericó, que é onde vai acontecer aí a travessia do Rio Jordão, que a gente vai estudar semana que vem na história, basicamente a história dos livros históricos, né? Ali na transição da liderança de Moisés para Josué. Boa parte do êxodo está acontecendo aqui, né? O êxodo ele vai falar aqui da questão da saída mesmo, da saída do povo de Israel desse governo egípcio. Governo egípcio esse que José tinha se dado bem, né? Se a gente pegar a história de Gênesis, a gente vai ver que José foi levado para o Egito, vendido para os irmãos. José ali, usado por Deus, vai se tornar governador do Egito, né? Abaixo somente de Faraó. E depois disso, ao passar do tempo, vai se tornar um grande sentimento de escravidão para o povo de Israel. Um momento de escravidão já profetizado para os patriarcas, né? E que depois vai se tornar na libertação do povo de Israel e a conquista da terra prometida, que é a terra de Canaã, tá? Terra de Canaã é essa que depois vai se tornar o que a gente tem hoje, que é praticamente aqui a região de Israel, né? A gente tem aqui o Mar Morto, tem o Rio Jordão, são áreas que existem até hoje também, mostrando a veracidade da história bíblica, o detalhamento geográfico, né? A confirmação dessa peregrinação que de fato existiu, tá bom? Vocês querem comentar alguma coisa aqui da parte de Moisés? Eu me lembrei, Alex, dessa transição de José que você mencionou na época que ele governou ali no Egito. Existe, os estudiosos, eles fazem um levantamento na história, no cronológico, que não dá para se provar, é óbvio, mas dentro das dinastias egípcias, né, dos faraós, houve um período na história que um povo semita governou o Egito, né, provavelmente os Hicsos, né? Então eles dizem que é muito provável que foi nesse período que José governou, porque os egípcios eles eram um povo muito fechado. Então seria muito difícil eles abrirem para um semita que tinha uma cultura completamente diferente da deles governar. Então, alguns estudiosos apontam que provavelmente era um faraó de origem semita, claro que não ligado ao povo de Israel, né? Não ligado ali diretamente aos patriarcas, mas que tinha os mesmos costumes, os mesmos hábitos, e então, por Jacó ser um semita também, desculpa, Jacó não, José, o José ser um semita também, houve essa proximidade. Mas é só um estudo, eu estou trazendo aqui só para nível de curiosidade aí dos alunos, se quiserem correr atrás depois disso daí, estudar os ricos aí, fica à vontade e pode perguntar para a gente depois. Amém. Lembrando que semita, porque eles vêm de Sem, que era um dos filhos de Noé, tá? Então, essa linhagem de Abraão vem aí de um braço de Noé de Sem,
que são os semitas, que depois vão ser alvo da procura de Hitler, né? Que era um antissemita, né? Ou seja, que queria destruir essa linhagem aí de uma vez, né? Inclusive aqui a genealogia, né? Estamos no slide certo, então aqui o que o Rothroyd está dizendo, né? A gente tem aqui Adão teve Caim, que matou Abel, e a gente teve o nascimento de Sete. Sete vai ser aí antepassado, né? De Noé. Noé vai ter os 3 filhos, que é Cã, Jafé e Sem. E Sem vai ser aí da linhagem de Abraão, que vai ser depois aí também antepassado até o próprio Jesus, tá? Então, tem toda uma... Achei bem legal esse slide aqui, quis trazer para vocês para a gente ver um resuminho aqui, né? Tem 2 momentos de morte aqui, né? Que é a morte de Abel por Caim, a morte das pessoas aqui no dilúvio, né? E a continuidade vinda aqui por Noé e formando aí toda essa estrutura, tá? Alex. Claro, pode falar. Um argumento que reforça esse estudo aí, né, essa pesquisa, é aquele texto, né, que fala que o faraó ele não conheceu a José, né? Então é muito provável que nessa retomada do governo pelos egípcios aí se explica, né? O faraó não conheceu o José, né? Não conheceu o José porque é uma outra cultura, eles retomaram o país, enfim, e aí criou-se toda essa indisposição de forma repentina, né? Só para reforçar o argumento aí que e tinha lá sua questão política, né? O povo hebreu começando a crescer muito, os egípcios se sentindo um tanto pressionados por um povo estrangeiro que morava ali na beirada, né, da capital egípcia, e aí aquilo começa a gerar um certo incômodo nos egípcios, e obviamente o faraó vai começar a se posicionar, e a gente crê, obviamente, que tem o plano de Deus nisso tudo, né? Deus queria tirar o povo, a história diz que Deus endureceu o coração de Faraó, ou seja, já havia um plano de saída, né? Poderia ter sido uma saída mais tranquila, Faraó poderia ter aceitado, mas houve essa inclinação aí ao mal e ele foi levado a endurecer o coração. Um consolidado rápido. Alex, eu posso fazer um... Pode, claro. Oi, desculpa, é só para você voltar naquele slide do mapa, 2 slides atrás, um antes desse, por favor. A gente entende a questão de propósito de Deus, né? Se você observar, um depois, por favor. Opa, peraí. O próximo. Esse aqui. Isso, aquele que mostra... Não, o outro. 2 depois desse. Aquele que mostra a saída de Israel. Esse aqui. Do Egito. Mais um, por gentileza, mais um. Não, só tem esse. O outro tá... Isso, é esse aí. Quando a gente vê... Volta um. Acho que você tá com delay. Você tá com delay. Você tá. É o 2, é êxodo de Israel do Egito, a entrada de Canaã. É interessante que a gente sabe que há um propósito em tudo, né? Se a gente olhar nesse slide, você vê que Egito, aonde eles tinham que chegar, a rota era bem mais curta, né? Se você traçar uma linha reta. Mas o povo, ele foi necessário, entre tudo o que aconteceu, que é relatado ali no Pentateuco, os 40 anos de deserto, foi exatamente essa rota alternativa que Deus deu para eles, que eles teve que descer, passar pelo Sinai e subir. Só que mesmo assim mostra o cuidado de Deus, por quê? Se você observar a rota, ela está sempre beirando o mar, a água. O que significa? É lugar onde tem vida, é fértil. Que Deus podia mandar eles para atravessar esse deserto de Sur aí, só que no meio do caminho eles iam encontrar com os filisteus. Já começa aí. Eles iam, além de estar exausto de uma travessia de um deserto escaldante, que a gente sabe que ali é cruel, eles iam deparar com os filisteus ali, perto da faixa de Gaza. Então, houve a necessidade de todo esse tempo, um preparo do povo. A gente vê que não aquele que saiu do Egito não foi aquele que entrou na Terra Prometida, mas para você ver até nisso o cuidado de Deus em tudo, né? Houve essa necessidade dos 40 anos, toda essa travessia por baixo, mas sempre naquele cuidado de Deus. A Bíblia relata, né, o fogo à noite, a sombra durante o dia e sempre pertinho da água, em lugares onde a gente vê que tem vida, tá? É mais esse comentário que a hora que eu bati o olho nesse mapinha, me veio na cabeça algo que também a gente acabou vendo lá no seminário, o pastor ele explanou bem isso aí pra gente. Com certeza, não, com certeza. Deus deixou o conflito com os filisteus lá na hora da travessia mesmo, né? E ali vai começar o conflito propriamente dito, né? Só um consolidado das importâncias, tá? Do Pentateuco que eu quis trazer.
a questão, como eu falei, cósmica, ou seja, o Pentateuco é o relato mais antigo que a gente tem dessa primeira causa da criação, né? Esse princípio unificador do universo, o universo sendo criado por um Deus. Lembrando que os hebreus, eles tinham uma característica muito distinta dos outros povos contemporâneos. Os hebreus eram ali os únicos que criam em um único Deus, né? Então eles eram, eles tinham essa questão da, fugiu a palavra aqui, eles eram monoteístas, né? Ou seja, eles criam um Deus único em uma época em que todas as civilizações ao redor, inclusive os egípcios, eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Também em Gênesis a gente vê uma questão de começo e expansão racial, né? Em Gênesis a gente começa a ver muito essa estruturação do Oriente, do Ocidente, da África, né? Isso ali pelos egípcios, a gente começa a perceber essa expansão étnica. Inclusive em Babel a gente vê a distribuição das línguas, né? Babel a gente fala que é o contrário aí do que aconteceu lá no dia de Pentecostes, que Deus unificou as línguas, né, através do Espírito. Em Babel está acontecendo aqui essa separação. Tem também uma importância religiosa, porque o Pentateuco vai falar muito da pessoa e do caráter de Deus. É no Pentateuco que Deus vai se revelar ao homem. É no Pentateuco que Deus fala com Adão e Eva na viração do dia. É no Pentateuco que Deus dá sonhos para José. É no Pentateuco que Deus se tipifica no anjo para lutar contra Jacó, né, e ferir a perna de Jacó. Eu até gostei uma vez, alguém falou, não lembro quem foi, que Deus feriu a perna de Jacó para que ele nunca mais fugisse, porque ele era muito bom em fugir, né, dos problemas dele. Deus feriu a perna para que daquele dia em diante ele encarasse os desafios que ele tinha. Então, nessa história, nesse enredo todo do Pentateuco, Deus vai se revelar ao homem, né? A Bíblia dizendo que Deus passou por Moisés, né? E Moisés teve que virar as costas para que Deus se revelasse. Deus se revelou como o Eu Sou, né? Então, tem muito disso, dessa importância religiosa acontecendo aqui. É também no Pentateuco que as principais alianças bíblicas vão acontecer. A aliança noética, que fala? Noeica. Vocês me corrigem aí, como que é mesmo? De Noé? Acho que é Noé. Agora Vamos nem eu achar sei. que é de Noé, mas tem a aliança de Noé, tem a aliança abraâmica, tem a aliança de Moisés. Então, assim, tem uma série de alianças acontecendo ali que também elas são muito importantes para a história, né? E para a condução depois da própria história de Jesus, que é o item que eu coloquei ali, né? É a redenção através do Redentor, a centralização da história no Messias e a profecia sobre o Messias vai acontecer nesse contexto todo, que é o contexto do Pentateuco, tá? A gente está terminando o tempo de aula, então eu vou tentar só simplificar aqui. Eu não vou abrir esses textos. Quem estiver assistindo depois, dá um pause aí, acho que pode abrir melhor. Mas eu gosto muito da tipologia que está acontecendo aqui no Pentateuco, né? A primeira tipologia, Adão. Adão é um tipo de Jesus, porque Adão foi o cabeça de uma raça, foi o primeiro homem, né? Ele é o pai da nossa existência humana. Foi através de Adão que o pecado entrou no mundo. E aí Jesus vem para inaugurar o novo homem, né? A nossa nova existência, nossa nova vida, né? A possibilidade de nós sermos chamados filhos de Deus. E do mesmo jeito que o pecado entrou através de um homem, a salvação agora vai entrar através de Jesus, o homem também. Então isso é uma tipologia muito interessante. Abel é outro exemplo de tipologia, né? Abel sendo morto por Caim, né? E sendo aí um sacrifício que está acontecendo. Hebreus, se você for ler depois, você vai ver que a voz de Caim ecoava, né, por justiça. Então aí é uma pessoa ali humilde, uma pessoa ali ingênua sendo sacrificada, né? Melquisedeque, que é apresentado como sumo sacerdote, que ninguém sabe de onde veio, né? Mas aí a representação de Jesus nesse papel também. Isaac, a história aí de Abraão indo levar Isaac para poder sacrificar, mas Isaac sendo o filho da esperança, né? O filho que nasceu ali na infertilidade, o único filho verdadeiro ali de Abraão e Sara, e aí representando como Jesus a semente, e Jesus também submisso ao sacrifício, né? Da mesma forma que Abraão ia matar Isaac,
Isaac ficou ali em silêncio, permitindo que o pai pudesse fazer. Jesus também foi submisso ao sacrifício dele. No caso de Isaac, Isaac não morreu, né? No caso de Jesus, o sacrifício aconteceu. E eu gosto muito desse exemplo de José, né? José é o exemplo daquele que resistiu o mal, daquele que foi traído pelos seus irmãos, daquele que sofreu, mas que no final foi o redentor do povo, que tinha tudo para morrer de fome, mas José foi levantado com a sabedoria de Deus para que pudesse ali de alguma forma salvar as pessoas do Egito, salvar os seus irmãos e as pessoas que foram do seu tempo, tá? Então aqui tem uma riqueza muito grande, claro que tem muito mais, a gente tem pouco tempo para falar de tudo isso, né? Eu até me empolguei, tá, pessoal, que está assistindo essa aula aí hoje, nesse material, porque eu gosto muito do Pentateuco, mas tem muito que se aprofundar, se a gente pegar para estudar cada um desses livros, cada uma dessas histórias, tem uma riqueza muito grande aí por trás. E entre Êxodo e Deuteronômio tem muito mais, né? O próprio Moisés é um tipo de Jesus, é um tipo de Cristo. Tem uma semelhança na história de Jesus e de Moisés que está ali no nascimento. Acho que foi o Ricardo que falou, né? Do fato de deixar Moisés ali no rio Nilo, para a filha de Faraó. Da mesma forma que Moisés, a geração de Moisés, né? As crianças, os bebês da história de Moisés foram alvo de Faraó querendo matar as crianças, Jesus também foi alvo de um rei, né? Que queria matar as crianças ali logo no nascimento. Então, um redentor aí, um potencial redentor nascendo e um rei tirano querendo matar as crianças para não permitir o nascimento desse redentor. A questão da rejeição, Moisés, quando ele foi chamado por Deus, quando ele percebeu que os hebreus estavam sofrendo e Deus queria tirar os hebreus ali da escravidão, os próprios hebreus foram contra, né, Moisés nesse posicionamento de libertação. E Jesus também foi traído pelos seus próprios irmãos, rejeitado ali pelos israelitas do seu tempo, e no final ambos aí na representação da libertação. Deus chamou Moisés para passar, né? Levar o povo aí a passagem da escravidão para a vida livre, a passagem aí do mar, né? Tem aí a questão do Cordeiro Pascal, tem a questão do maná do céu. Uma parte que eu acho muito legal, tem muita representação, acho que foi o Diego que falou, o tabernáculo e os móveis, né? Aqui tem uma riqueza muito grande de tipologia também. E a serpente de bronze é um ponto bem aí crítico nos estudos nossos, né? Mas a serpente de bronze também vai ser citada no Novo Testamento como um tipo de Jesus, ou seja, algo que o povo teve que recorrer para que os pecados ali fossem perdoados e que eles não fossem mortos nesse contexto ali, tá? Não sei se alguém quer comentar, eu tentei sintetizar aqui as tipologias, mas se eventualmente alguém quiser complementar alguma coisa ou lembrou de alguma coisa aí, fique à vontade, tá? Não, acho que você expôs muito bem, Alex, essas tipologias. Como você falou, o Pentateuco é um livro muito rico. Durante a sua aula, vários pontos vão tomando a nossa mente e você fala, nossa, como dá para discutir isso daqui? Mas não dá, né? Não dá para fazer isso aqui. Mas é isso aí, é um livro muito rico, né, para ser estudado. Então a gente tem que ir aos pouquinhos, né, com doses aí homeopáticas, porque senão a gente acaba se atrapalhando. Então você que está estudando, busque se aprofundar no Pentateuco aí, porque vale a pena, né? Vale muito a pena. Uma dica que eu já dei, eu já falei que eu sou fã desse cara. Quem curtiu lá a página do Brother Bíblia Arte, vale a pena. Ele tem várias imagens que ele sintetiza essas histórias, né? Ele fala ali, ele já fez alguns desenhos e estudos sobre o Cordeiro Pascal, sobre o tabernáculo e os seus móveis, sobre algumas figuras e tipologias de Jesus no Antigo Testamento. Então vale a pena aí quem tiver bem interessado, quiser se aprofundar um pouco mais, quiser dar uma lida. Eu encontrei, inclusive, preparando essa aula, eu não quis trazer porque era muito material. Tem um site que chama Pinterest, alguma coisa assim, se eu não me engano. Depois eu mando para vocês aí no chat, que ele traz algumas imagens. Você se cadastra nesse site e eu achei muito legal, porque se você colocar assim, mapa da história bíblica, ele traz algumas imagens consolidadas com resumos desenhados da história de cada capítulo dos livros do Antigo Testamento. Cara, eu fiquei pensando, o cara que fez esse trabalho, ele teve um investimento de tempo muito grande, mas é uma forma bem didática e visual para a gente entender
as histórias, as ligações entre os personagens. Eu sei que essa aula teve muito conteúdo, a gente falou de muitos nomes, eventualmente você, aluno, aí pode ter ficado até perdido em algum momento, peço até desculpas, né? Mas é que o Pentateuco, ele é esse consolidado de muitos eventos, tem muita coisa acontecendo no Pentateuco, né? Gênesis é um livro de muito assunto, muita coisa acontecendo. Êxodo é um livro de muitos acontecimentos, muita história ali envolvida. Então, requer mesmo, como o Rotirotti falou, uma leitura bem calma, ler capítulo por capítulo, tentar digerir um pouco o que está acontecendo ali, que é o que a gente andou falando aí em aulas anteriores. Vale a pena, aí, quem não assistiu sobre a Bíblia, a Bússola, dá uma assistida na aula anterior, porque eu acho que ela pode te dar aí uma luz para começar os estudos e apoiar nesse processo também, tá bom? Bom, ufa, né? Acho que era isso. O objetivo dessa aula, como a gente comentou, era uma introdução do Pentateuco. Eu queria dar 2 dicas para vocês que estão estudando aí, se tiverem interesse. Uma delas é esse livro famosíssimo para os seminaristas e estudiosos da Bíblia, Conheça Melhor o Antigo Testamento, do Ellison. Essa minha capa deve ser bem antiga. O pessoal aí que é mais novo do seminário nosso deve ter alguma versão melhorzinha dessa, tá? E tem um outro livro também que geralmente os seminaristas aí são recomendados a ter, que é o Panorama do Antigo Testamento, tá bom? Desse Andrew Hill e do J.H. Alton. Isso aqui é bem interessante também. Foi um dos livros. Eu uso muito esse aqui, tá? Para quem quiser começar a estudar, esse livro aqui ele é bem simplesinho, ele é bem, como fala, sintetizado, né? Ele divide aqui algumas coisas, não dá para mostrar muito a fundo, mas vale a pena quem tiver interesse. Ele tem alguns esboços, ele fala de uma forma bem simples, uma linguagem bem básica, para a gente poder ter uma introdução do Antigo Testamento. Quase todos os professores da escola bíblica nosso têm um ou outro livro desse, os nossos pastores certamente têm ambos os livros, e aí quem tiver interesse pede emprestado aí, né? Se tiver sorte, vai ser bem difícil, porque professor tem um apego aos livros, vocês viram o Rotirotti falando semana passada, né? Ele não queria grifar os materiais dele, mas numa dessas você encontra um professor aí de coração bom que queira emprestar uns livros para apoiar nesse processo aí, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa aí, uma consideração final para a gente terminar a aula? Fiquem à vontade. Eu quero comentar. Tem um outro livro também, eu tenho ele, que se você quiser, o aluno que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a história de Israel, chama exatamente assim, o título é A História de Israel, do Merrill. É um livro muito bom, ele vai abordar toda a história de Israel, passo a passo. Você pode até fazer uma leitura meio que acompanhando com o texto bíblico para você poder entender melhor a respeito das dinastias dos faraós egípcios, tudo que está acontecendo como pano de fundo na história aí do Antigo Testamento. E eu queria fazer uma conexão com o que o Alex falou, né? Da questão da importância do Pentateuco, que muitas vezes é um livro que as pessoas não querem ler. Gênesis é muito legal, mas e Êxodo, só que você começa a entrar nos outros livros. Poxa, esse monte de coisa aqui, para que tem isso daqui aqui, né? Então eu quero falar com você que se pergunta muitas vezes por que tem tudo isso aqui, esse monte de coisa, esse monte de regra, né? Linkando com o que o Diego falou, né? Naquele mapa que existia ali um trajeto para ser feito, que Deus estava trabalhando com o povo. Então você pensa no comentário que o Alex fez e com o que o Diego fez, você começa a entender que existe uma sociedade de informação e quem está formando essa sociedade é Deus, né? Então, as coisas vão acontecendo e Deus vai dando ordenanças ali em Levítico, Números, Deuteronômio, dentro das circunstâncias que eles estão vivendo na peregrinação. Então, se você juntar as duas coisas, você começa a entender o porquê que tem tudo aquilo ali no Pentateuco, porque o povo está passando por situações e Deus está colocando as coisas no lugar e falando para eles como que eles devem de agir, né? Amém. Muito boa colocação. Realmente essa é uma das coisas mais bonitas de toda essa coletânea, que é o Pentateuco, né? Garbim, Ricardo, querem comentar alguma coisa? Na verdade, se der tempo, uma dúvida, que era uma dúvida que eu sempre tive, né? Que eu tinha, e pode ser de alguém que está assistindo a gente. Legal. O Pentateuco, a gente falou hoje, né? Que
o hebreu é o povo e o judaísmo é a religião, tal. O Pentateuco, ele é o livro da lei, vamos falar assim, para a religião judaica, igual para nós é a Bíblia, né? Antigo e Novo Testamento. Para o judeu, para a religião judaica, é o Pentateuco? Sim, é exatamente isso, tá? Eles chamam de Torá. Eu acho que o Rotirote deve ter uma cópia, ele sempre tem uns livros aí bem interessantes, mas a Torá é um livro, eu acho que eu tenho, eu não separei aqui, mas eu acho que eu tenho uma cópia da Torá que traz esse material, tá? Mas a lei que o judeu segue, ela é sim a lei que é a lei que está escrita no nosso Antigo Testamento ali, inclusive no Pentateuco, que é o Torá. Tá? Existem outros materiais que são materiais dos rabinos que também são seguidos, tá? Então o judaísmo ele tem outros materiais adicionais aí que eles seguem, que são comentários, citações dos líderes deles, mas a lei mesmo seguida, sem dúvida, é essa, tá? Até o Garbim aí, o pai dele é judeu, né? Deve confirmar aí que seja um livro bem importante para ele, tá? Mas faz sentido sim. Eu esqueci o nome agora do livro que eles usam, que é um livro de apoio. Fugiu da minha cabeça. Depois, se eu lembrar, eu mando para você, mas tem um livro... Taná. Hã? É a Taná? Não, a Taná é o Antigo Testamento. A Taná é o conjunto dos livros do Antigo Testamento. A Torá é o Pentateuco. Livro de apoio... É um livro de comentários dos principais, assim, rabinos e daqueles... Talmud. Isso, Talmud é um livro... o Talmud é um material que eles seguem também, porque é um material ali de interpretação, de comentários, né? E de experiência dos rabinos deles. Mas a Torá é a lei que não se pode tocar, que não deve adicionar nada, que é a palavra do Senhor e que está a história aí dos patriarcas e de Moisés também. Legal, muito obrigado. E assim, né, como Deus é maravilhoso, que aí no Pentateuco, né, é o início aí, e onde tudo já indicava, onde tudo já levava para a direção do Messias, do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, né? Amém. Diego, quer comentar alguma coisa? Não, só concluindo, acho que fecharam realmente com chave de ouro. A importância do Pentateuco é algo inquestionável. A gente vê um Deus um Deus como pessoa, né? E a gente tomar um pouco de cuidado, e isso a gente esclarece durante as aulas de escola bíblica dominical, por exemplo, num dilúvio, ou situações que fala que Deus se arrepende, etc, etc. A gente tem que tomar um pouco de certo cuidado, né? Porque a gente sabe que é uma forma a qual o autor quis se expressar, mas é interessante, como o Ricardo falou, já apontava para Cristo, como você colocou nos slides, né? Tudo já fazia um prenúncio da vinda do Messias, como Deus é perfeito, né? Como diz, um espelha o outro. Então não tem o mais importante, já ouvi essa disputa, né? Mas qual que é mais importante, o Antigo ou o Novo Testamento? Antigamente falava Velho Testamento, né? Quando era criança era velho, agora é antigo. Mas a gente vê que não tem, eles se complementam, né? Na verdade é esse, um já está apontando para o outro, um faz sombra para o outro, e isso é muito importante. Então o estudo, eu acho que vai ser algo muito legal para a base da igreja nesse momento. Amém. Bom, vamos orar. Rotirote, ora para nós, para a gente concluir. E a gente já faz as considerações finais. Amém. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa aula, Pai, que o Senhor falou aos nossos corações, o Senhor ensinou a sua palavra a nós, e que o Senhor possa, Pai, permanecer entre nós, nos dando força, nos dando vigor, nos dando disposição, iluminando a nossa mente, para que nós possamos prosseguir em te conhecer, Pai, cada vez mais. Que o nosso relacionamento contigo possa ser cada vez mais estreito e que nossos corações possam estar cada vez mais voltados a ti, Senhor. Nós cremos que esse é um movimento natural para o cristão, como o Senhor disse através do apóstolo Paulo, que enquanto a nossa carne vai morrendo, nosso espírito vai se renovando. Então, quanto mais nós nos aproximamos da morte, mais nós vamos disparando para a vida verdadeira que há em ti. Nós somos gratos por isso, porque um dia o Senhor nos deu o dom da vida
e através de Ti nós temos esse vínculo eterno, Pai. Nós oramos a Ti agradecidos por cada professor aqui presente nessa aula, por cada aluno, Pai, que tem se dedicado nessa quarentena, mesmo distante, em participar das aulas, que o Senhor possa abençoar a família de cada um deles, Pai, e que o Senhor possa, Pai, fazer dos nossos dias melhores e dias diferentes em Ti. Eu oro a Ti agradecido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, glória a Deus. Reforçando, a gente já deve ter colocado aí para vocês o link do Zoom. Então, ao final da aula, a gente vai ter um bate-papo aí com os alunos. Fiquem atentos aí para entrar. Se você tiver alguma dúvida, quiser se aprofundar em alguma coisa. Obrigado pela presença de cada um dos professores. Como o Rotirote já orou, obrigado pela presença de cada um de vocês que estão assistindo às aulas. Continua firme aí, vamos aproveitar essa oportunidade aí que a gente tem de ampliar nosso conhecimento. Que Deus abençoe sua vida. E não esqueça a minha dica que eu sempre estou dando, hein? Fiquem em casa, por favor, tá bom? Deus abençoe e forte abraço para vocês.